Boa noite a todas, boa noite a todos, bem-vindos. Em Brasília são 19 horas e 5 minutos e a gente já está seguindo uma das grandes práticas das grandes organizações brasileiras dentro do meio digital. Marcou no horário, começa no horário. Já está garantido o nosso papo, porque é mais do que uma palestra, mais do que uma aula. É um grande papo, eu trabalho para grandes empresas, só que são hoje muito restritos no dado daquilo que não está funcionando. Tem muita gente jogando para a plateia. Depois de um tempo a gente vai descobrindo o que é totalmente verdade, o que ainda está no caminho de ser. Trabalhar nesse sentido. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou mais um engenheiro, sou mestre em administração, sou doutor em engenharia também, mas minha vida é trabalhar com consultoria, trabalho muito com planejamento de tecnologia, mas para que isso possa acontecer, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter processos bem concebidos, tenho que ter projetos bem implementados. Trabalho também com inovação, então estou participando de tudo quanto é hackathon, eventos, treinamentos e tal, e já tive boa participação em alguns desses eventos e sou desenvolvedor de sistemas. Então, de certa forma, dentro da minha profissão, eu até voltei para trás, eu voltei para o início da carreira, trabalhando com tecnologia em natura, metendo a mão para desenvolver. É o que me sinto à vontade dentro desse ambiente de transformação digital que a gente está vivendo, né? E como a gente está vendo aqui, eu estou atuando como professor e como palestrante em muitas organizações que vocês conhecem, a FGV é uma delas, e atuando com exatamente esse conjunto de conhecimentos que diz respeito à governança empresarial. Bom, gente, muita novidade está acontecendo agora. Em 2021, saiu uma pesquisa que foi publicada pela FGV. Na verdade, tem um erro aqui, não é de 2021, não é 2020, eu tenho que alterar aqui. Em junho de 2020, relativamente recente, falando a respeito do uso da tecnologia. Então, tem uma área de pesquisa muito boa lá na EASP e fez uma divulgação muito interessante. Para começar, esse centro de divulgação descobriu que, para surpresa minha, inclusive, que advogava sempre que as organizações estão investindo em torno de 5% do seu faturamento, a média no Brasil chegou a 8,2%. Então, dessa evolução de alguns anos, a gente tem uma elevação clara, mas por demais linear. Se você olhar esse gráfico, né, e tentar, de repente, identificar o que aconteceu realmente de 2020 para cá, não tem necessariamente uma inflexão diferente daquela que tinha sido encontrada anteriormente. Está dentro dos limites superior, inferior, está dentro daquilo que poderia se esperar. Então, de certa forma, apesar da transformação digital ter sido acelerada pela pandemia, né, de uma hora para outra você teve que colocar todo o seu pessoal administrativo em casa e montar uma VPN para 30 mil pessoas de sexta para segunda-feira, isso não é uma coisa trivial. E muito investimento na compra de notebooks, investimento em sistemas de configuração, para que todo mundo tivesse com as suas plataformas funcionando remotamente, apesar de você estar com o seu filho aqui no colo, né, barulho da empregada, obra no vizinho e tal. Essa adaptação foi muito rápida, mas ela não é algo que saia dessa tendência de aumento de produtividade, se a gente pensar bem. De certa forma, esse aumento desse investimento, ele pode ser também relacionado ao denominador. Ou seja, o denominador, ou seja, a quantidade de meu faturamento, né, está aumentando, né, dentro de uma relação com tecnologia que dá 8,2%. Mas, em termos de produtividade, há uma tendência a você ter menos pessoas do que você tinha anteriormente. E isso certamente vai surgir dentro de uma curva que não foi colocada nessa pesquisa. Porque, de uma hora para outra, nós tivemos que trabalhar de maneira colaborativa. Então, um dos primeiros investimentos que as empresas fizeram no sentido de conseguir continuar vivas foi investir numa plataforma como da Zoom, como do ambiente da Microsoft Teams, né?
como foi com o Workspace da Google. A Vale partiu para um investimento também no Teams. Só que eles usaram, tem muita gente de campo, então eles usaram pesadamente os Power Apps. Então, para quem não conhece, dentro dessa plataforma Teams, a Microsoft fez um movimento muito inteligente e que permite que você desenvolva um aplicativo que vai funcionar apenas para aqueles que estiverem dentro da conta corporativa. Então, é típico para uma organização que precisa, né, ter um processo de registro de timesheet, né, de presença, ou seja, de uma hora para outra, usando um método ágil, você concebe uma solução, né, dentro daquelas histórias mais relevantes, né, das tarefas mais priorizadas, e já coloca no ar. E quando esse modelo, né, quando a gente já acostumado, né, que a pandemia já está relativamente controlada, ela nunca vai estar realmente totalmente controlada, mas as pessoas vão voltar para os escritórios, mas elas pedem para que isso não aconteça todo o tempo. Então, a gente vai se acostumar dentro do modelo híbrido de aula, híbrido de reunião. Então, é nessa hora, com tempo para se pensar, de certa forma, essas tecnologias que já estão disponíveis vão poder ser usadas. A plataforma da Microsoft, da Google também melhorou absurdamente. E falta automação. Então, você criar automação, as ferramentas estão aí disponíveis para isso. Agora, vamos olhar na ótica das grandes e médias empresas e com algum segmento aqui de serviço. Né? Serviço, 11%. Então, os bancos estão dentro dessa faixa, a média, os 8,2% já calculada, a indústria, 4,8%. Média. Isso não significa que a gente tenha variância. E o comércio, 3,9%. Interessante, né? As organizações que geraram maior retorno, e não estão aqui dentro da minha pesquisa, né, dentro do investimento para aquelas de comércio exterior, de comércio eletrônico. Né? Então, a gente vai olhar Magalu, a gente vai ver o Mercado Livre. O Mercado Livre expandiu agora de uma forma absurda, né? É um banco, ele tem uma expansão multinacional, de muita presença. Está vendo esse fenômeno acontecendo aos nossos olhos. Por quê? Porque elas tinham passado por aquilo que a gente chama hoje de transformação digital antes. Justamente o motor econômico estava associado a esse processo. Mas a pesquisa não apareceu isso, o que significa que nós temos alguns pontos de lança dentro do comércio, mas isso não é o padrão dentro desse segmento, principalmente no que diz respeito à comparação com outras indústrias. Bancos disparam 16% do seu faturamento. Eles têm batido recordes de faturamento ao longo dos últimos, né, última década, pelo menos, desde lá dos governos do Lula e tal, os resultados têm sido extremamente positivos. E tanto para bancos privados quanto para bancos públicos. E 16% está sendo investido para tal. Isso diz respeito ao investimento cavalar em data centers, data lakes, né, infraestrutura tecnológica, e a grande novidade que, para mim, surgiu, que foi o investimento na capacidade de processamento. Então, a própria Petrobras está saindo, antes da pandemia, de 3 petaflops de processamento, que é processamento de ponto de função, de ponto de memória do computador, para 30. Por quê? Porque tanto investimento dentro de um ambiente que já está funcionando bem lá com uns 5, 10 petaflops que eles têm de capacidade de processamento. E a gente vai ver. É parte desse movimento que eu estava comentando com o Guilherme. Isso que a gente vai deixar para depois dessa crise efetivamente passar e a gente conseguir dar conta da estabilização desse novo modelo. Se você olhar sobre a ótica dos usuários, né, você tem em valores de 1.000 por médias e pequenas empresas, e médias e grandes empresas, o gasto por usuário está na ordem de 48 mil, por teclado, né, você pode ter compartilhamento na ordem de 42 mil, e por funcionário na ordem de 41 mil reais. E você também percebe um crescimento. Houve uma variação, inclusive, de 2004 para cá. Isso provavelmente deve ter sido relacionado a uma queda do custo de produção, da velha lei de Moore, né? Foi
de repente, encontrada dentro desse segmento. Houve um aumento de performance também. Nesse sentido, eu tenho um investimento que é extremamente significativo com tendência de alta. E essa análise da ESP também levou em conta a questão de tendência. Então, 3 cenários construídos, todos são positivos, todos são no sentido de que esse investimento vai aumentar. E essa foi uma fala que eu escutei várias e várias vezes na minha pesquisa, que, na verdade, agora a tecnologia já não é mais um meio. Na verdade, negócio e tecnologia tendem a se fundir e se transformar numa única coisa, mais ou menos assim. Então, de certa forma, existem muitos gaps, não foram resolvidos pelas ferramentas de colaboração. A gente continua tendo reuniões ruins, continuamos a ter um modelo com uma rastreabilidade limitada. Empresas públicas estão sofrendo demais com isso, porque, inclusive, tem problemas, né, na ordem gerencial. Você ser gerente, isso foi também colocado várias vezes, dentro desse novo ambiente, é um desprendimento do coração, porque você não tem como fazer um bilhetamento de hora e de acesso dos seus funcionários como você tinha anteriormente. Então, o discurso da Vale, para mim, foi: nós entregamos para Deus. Tá? Mandamos para todos os funcionários um atestado, né, um documento que eles teriam que dizer que se comprometem em realizar tudo aquilo que está dentro do seu contrato de trabalho, né, que vão realizar as entregas e tal, e aquela nosso hábito, né, na gestão ágil, que foi usado também para isso, para controlar as pessoas. Você tem pelo menos uma reunião na segunda-feira de 15 minutos para saber o acompanhamento do seu projeto. Aí eu estou portando isso para o ambiente de negócio, ou seja, eu estou discutindo não só projetos, eu estou discutindo processos, decisões do dia a dia. E se fala muito sobre essa questão, mas tem muito, muito pior. Tem muito pouco, né, Scrum Master dentro das organizações, e essa cultura não foi plenamente implementada. Mas as grandes empresas, de certa forma, começaram cedo. Isso aí realmente ficou claro para mim. Então, quem que eu vi aqui nessa minha pesquisa? Né? Eu vi o discurso do Ricardo, lá do Itaú, o Agenor Leão da Natura, uma empresa que eu acompanho há muitos e muitos anos. Ela é realmente fantástica, não está dentro da escala das 10 maiores empresas brasileiras, mas é uma grande empresa, é uma multinacional. O Gustavo da Vale me mostrou coisas muito interessantes. Todos foram para a live, isso foi bom para preparar essa aula, porque o que está sendo feito, pelo menos aquilo que é oficial, está sendo colocado. O Darlan, lá da Caixa, a Valquíria, do Bradesco, né, já anunciando bastante o Next, né, com a plataforma de diferenciação dentro do ambiente do Bradesco. Mas quem me chamou mais atenção foi o Nicolas Simone, da Petrobras. Esse é um cara com uma base conceitual muito interessante. Ele aparentemente foi capacitado na Singularity University, tem uma visão de complexidade muito interessante, ele percebe o movimento político e cultural que é o envolvimento na tecnologia, teve cuidado muito grande de rapidamente resolver algumas coisas muito básicas, né? Por exemplo, quando ele chegou, toda a plataforma de e-mail da Petrobras é a Lotus Notes. Eu estou falando isso porque tudo que eu estou falando aqui já foi publicado, tá? Então não estou cometendo nenhum erro aqui de nada sobre estratégia. Lotus Notes é conhecido como pato, né? Ele não nada bem, não voa bem, não anda bem, mas faz tudo. Era o grande cliente, né, da Lotus Notes, era a Petrobras. Isso aí caiu por terra rapidinho. Então, isso mostra o aval. Esse cara não foi para ser superintendente, ele foi para ser diretor. Ele veio da Renner, ele veio de outras organizações. O histórico dele é muito interessante e ele não é do segmento. E veio na mão dele, desculpe falar, apesar da tragédia que foi, veio a pandemia. Porque ele aí ganhou um aval de a tecnologia vai sustentar essa empresa. E aí, nesse sentido, muita coisa interessante a gente vai falar sobre ele. Bom, só alguns elementos importantes. 62% das transações bancárias já são feitas em mobile banking. As pessoas pararam de ir para os bancos, né? 100%
e dos funcionários que eu tinha on-site no Bradesco para 95% em home office, praticamente de uma sexta para uma segunda-feira. O anúncio da pandemia para o início do processo, sem VPN, cachorro latindo, né, com essa infraestrutura, por exemplo. Eu estou dentro de um ambiente aqui de trabalho, eu tinha construído, sem prever a pandemia, eu tenho um espaço na minha casa que é um módulo, né? Então eu tenho aqui um mini estúdio, eu posso gritar, posso fazer e tal, ninguém está escutando, mas a grande maioria de vocês está compartilhando o seu espaço físico com alguma outra coisa. E outra questão é a seguinte, a transformação digital, isso fala do Nicholas, né? Que é a transformação digital que estava prevista para 5 anos, aconteceu em 5 meses. E é verdade, nós sentimos isso, vocês são a prova viva de que isso efetivamente aconteceu. Passamos a viver uma situação de urgência digital, né? De uma hora para outra, né? Ou seja, 600% de aumento de oferta de postos de trabalho de TI na Cato, na região de São Paulo. 30% de aumento do salário, né? E a oferta do home office, né, aumentou na ordem de 309%. São oferta de empregos com home office, ou seja, você não precisa trabalhar na empresa, você não encontra a sede mais, você simplesmente trabalha remotamente. Nesse meio tempo, vocês devem lembrar, a XP, que foi comprada pelo Itaú, ela decidiu simplesmente sair do centro de São Paulo, montou a XP Valley, não sei o quê, numa cidade próximo de São Paulo. Você vai lá quando realmente você tem um grande encontro de interação, porque você tem que estar próximo do cliente, você tem que estar próximo para toda decisão que a gente precisa decisão que vai tomar, orientada à necessidade do cliente. Então, são alguns efeitos. Aí surge aqui esse registro da MIT, Technology Review, falando sobre a questão do home office, né? Vamos ver se vocês estão dentro dessa estatística. Primeiro aspecto é o seguinte, a grande maioria das pessoas não quer mais home office nenhum dia, são 6,5% apenas. 93% quer manter pelo menos um dia dentro desse formato. Eu quero mais do que isso. Ó, eu estou sofrendo estresse direto. O senhor Agliberto fica pegando muito no meu pé, eu vou brigar com ele. Eu estou assim, precisando de um tratamento. Eu assumo, eu estou rindo, mas posso matar alguém. Botafogo perdendo toda hora, então estou numa fase boa para falar sobre esse assunto. Dificuldades para dormir, acordar às 3 horas da manhã recebendo códigos. Alguém está recebendo isso? Algoritmo desce na sua cabeça às 3 horas da manhã. E você não consegue dormir enquanto você não anotar, cara. Enfim. Dor no pescoço, dor no ombro, eu estou conseguindo resolver. Dor nas costas, direto. Fadiga ocular, tata. É uma quantidade de tela eletrônica e tal. Todos nós vivendo isso. É uma estatística do MIT. Né? 42% sofrendo de enxaqueca, 36% de questões financeiras de família. E a assistência social foi uma das atividades mais prejudicadas nas organizações. Você não está próximo para ver as pessoas chorando. Aí houve uma preocupação muito grande por parte do Itaú, não foi do Itaú, não, foi do próprio Bradesco, de fazer reuniões para saber como é que as pessoas estão, para trocar conversa, né, e muito investimento em psicólogos, né, em aplicativos. Achei interessante isso. Na Vale, eles investiram muito em aplicativos para relaxamento, patrocinados pela Vale. E a Vale é uma corporação mundial. Então, o aplicativo foi desenvolvido na unidade do Canadá. Né? Já a unidade da Índia já é uma outra solução para poder controlar o acesso dos funcionários à empresa, né? Ainda que funcionando em home office. Então, as coisas funcionaram dessa maneira, as pessoas estão com dificuldade financeira e não tem muito com quem conversar. E 45% tem sensação de isolamento e solidão. Menos os engenheiros que não gostam assim tanto de gente. Né? Quando as empresas vão voltar para o escritório? As apostas é a partir de 2021, já estamos. Isso aqui foi publicado no ano passado, no ano passado. 10% não conseguem visualizar o retorno à normalidade.
42% operam normalmente. O pessoal de campo da Vale continuou no campo, né, com afastamento, né, com um novo discurso, inclusive, que não é isolamento mais, né, é um afastamento social, né, regulado por um ambiente digital. E esperam a normalização até 2020, final de 2020. Esses 22% erraram feio. E dentro dessa, o que foi pesquisado aqui foi dentro desse histograma, né? A grande maioria foi de pessoas na ordem de 35 anos, 44 anos. 80% das empresas do país terão algum tipo de home office. Isso já foi, pelas grandes que eu pesquisei, foi colocado como algo que é uma nova política da organização. E falar em política, temos umas novidades muito interessantes. Outra elemento da minha pesquisa que surgiu bem foi um outro Nicolas, que apresentou uma tese de mestrado de um case de banco logo antes da pandemia, né? E, para começar, ele descobriu, né, dentro do que estava sendo colocado na literatura, né, DSDM, FFD, XP e tal, o que realmente está sendo efetivamente mais usado dentro do mercado é o XP e o Scrum. Né? O Scrum ele é muito lúdico, né? Ele é quase uma extensão do design thinking, se a gente pensar dessa maneira, e uma crítica às estruturas organizacionais. É isso que eu acho tão estranho. E, ao mesmo tempo, entendo o movimento que aconteceu. Porque gente treinada na Vale, na Petrobras, né, no Itaú, em design thinking, né, em Scrum, já tinha há pelo menos uns 10 anos. Tá? Estamos aí falando de 2010 para cá. Mas eram coisas spot, normalmente patrocinadas pelo pessoal da área de TI, ou voltados para alguns segmentos específicos de desenvolvimento de produto. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um cliente que é uma grande construtora no Rio, que passou a usar o Design Thinking para conceber os novos lançamentos, né, do ponto de vista daqueles que são os potenciais compradores e tal, e realmente gerou soluções bastante diferenciadas para isso. Os spots dentro da cultura da empresa ainda muito hierárquica, funcional. Interessante essa afirmativa, porque já deveria ser matricial há bastante tempo. Quando você trabalha em projetos, você trabalha matricial. Você tem seu chefe funcional e você tem ou parte da equipe ou você é o GP daquela equipe. Mas aí o Scrum não é assim, né? O modelo ágil não é assim. O modelo ágil, na verdade, você tem um líder servidor, que talvez seja a grande tendência para os GPs do futuro, que é o Scrum Master. Né? A grande dificuldade das pessoas poderem definir os requisitos daquilo que elas querem, né? As suas histórias e tal. Então, os POs são a chave do problema. E houve uma formação. Então, as pessoas tinham opção de não seguir isso. Eu tenho uma opção patrocinada pelo modelo de gestão vigente. Né? Pegava bem você usar as áreas de descompressão, os coworking e tal, mas não era ainda a real política da empresa. Isso começou a ser mais intenso na medida em que nós precisamos migrar e melhorar a qualidade da experiência dos nossos aplicativos, dos nossos sites. Então, essa área certamente capitaneou com muita antecedência essa abordagem ágil. Vocês concordam com a minha hipótese? Faz sentido para vocês? Estamos falando assim, pré-pandemia. Tá? Faz, sim. Então, era bom você ter uma certificação nessa área, mas mudava muito a sua vida nesse sentido. Mas algo mudou. Outra coisa muito interessante, ele apontou uma série de desafios e barreiras que poderiam ser encontrados pelas organizações, no caso ele estava focado em bancos, com relação ao método ágil. E aí ele realmente constatou o que a literatura diz. A implantação e adaptação da organização para o método ágil é uma lenha, tá? É uma mudança de cultura. Você pega, de repente, 40 mil funcionários, mais 30 mil terceirizados na Vale, tá? Aí muita gente está no campo, não vai ficar usando isso dentro do ambiente. Muito waterfall, muito projeto que você vai construir de uma solução que está sendo migrada de uma plataforma de grande porte, de um web service, por exemplo. Você não precisa também ter grandes questões nessa infraestrutura. Você precisa entender o código, né, e desenvolver uma adaptação disso para uma nova plataforma, para uma nova realidade.
Mas, enfim, é uma dificuldade, o impacto na complexidade da organização, com riscos e processos. Nós temos uma crise de governança, na verdade, foi constatada com a pandemia. As organizações não têm processos bem conhecidos por todos. Tanto é que muitos problemas de risco operacional aumentaram, porque você não tem a garantia de que realmente nós estamos trabalhando mais em casa, estamos realmente realizando tudo aquilo que era necessário ser feito. Até porque muita coisa do que era necessário ser feito do compliance recebeu uma pressão nova, porque o compliance agora não tem razão em tudo. O compliance agora precisa, na perspectiva das grandes empresas, dizer como é que dá. Tá bom, essa normativa tem que ser atendida. Esse é o nosso processo. Vem participar do nosso Scrum para descobrir uma maneira que nos permita, né, atender a ambas as situações, a da regulação e do funcionamento da performance da empresa. Senão a empresa para. Né? Isso aconteceu com a assinatura de contrato. De uma hora para outra, nós estamos usando aqui a DocSign direto. Eu já assinei vários contratos com DocSign. Eu fiquei me perguntando por que eu sou idiota, porque eu não usei isso antes. Por que isso não podia ser usado antes? Cadê a garantia de que sou eu que estou assinando? É meu e-mail. Como assim? Não faz sentido isso. A definição do modelo de desenvolvimento a ser aplicado, o planejamento e previsibilidade de projetos e produtos continua sendo um problema. Nossas empresas não são orientadas a projetos, vocês são um ponto fora da curva quando pensam dessa maneira. Integração e adaptação entre diferentes equipes, principalmente entre departamentos. E impactos gerados pelo histórico e pela percepção do indivíduo. Isso diz respeito com relação à participação. Isso não me lembro muito bem o que significa, não. Ele identificou coisas que não foram identificadas na organização, mas não estavam na literatura, que é o custo de mudança de escopo e requisitos. De repente, não é literatura ágil, mas, puxa, mudança de escopo e custos envolvidos já faz parte da literatura de projetos há muito tempo. A inconsistência da prática no desenvolvimento de itens funcionais. Isso realmente deve acontecer, uma distância entre o discurso e a prática. E o que não foi verificado, o que estava previsto na literatura, né, que a autonomia das equipes. Isso foi interessante. Na medida que as equipes tinham o aval de usar o método ágil, elas ganhavam automaticamente a autonomia. E isso é um choque, porque você tem um modelo orçamentário por trás, você tem todo o modelo de controladoria, auditoria, mas, de repente, aqueles, né, ETs têm lá uma capacidade, uma autonomia muito grande. Mas por quê? Como a gente sabe, o método ágil diz respeito ao seguinte: R, mas R com impacto baixo. R cedo, mais cedo possível para descobrir quem está no caminho errado. E a variável da minha tese de doutorado, 2013, mais importante em processos de mudança em organizações é o apoio da alta gestão. Então, houve uma troca na condução de várias organizações. A Petrobras passou por uma mudança muito interessante, a Vale teve outra mudança provocada pelos acidentes, né, pelos incidentes anteriores, e eles resolveram jogar muito mais claro no sentido, né, de uma direção clara e compartilhada dentro da empresa, a busca de qualidade de vida, uma série de elementos que são importantes nessa troca com a sociedade. E a influência dos sistemas legado e débitos técnicos, que já são herdados por aqueles que precisam agora, né? O ótimo inimigo do bom. Nós temos aqui isso para resolver, não temos a infraestrutura adequada para isso. Como é que a gente consegue sair do outro lado? É bem típico de quem trabalha com TI. Então, eu me surpreendi por essa questão. Isso já mostra uma mudança de cultura em andamento, mas ainda spot, no nível operacional. A gente está falando de grandes empresas, eu peguei a lista aqui das 8 maiores e busquei pesquisar em cima delas. Obviamente, escutei lives de outras organizações e tal, mas aqueles que eu mostrei para vocês, né, o Banco do Brasil também eu via, mas não está aqui dentro da minha lista, Bradesco, Vale e tal, está todo mundo aqui. Então, os drivers das grandes empresas, o que é comum para todas elas? Né? Independente da mudança, a gente tem que ter a preocupação primal de gerar valor para o acionista. No caso das organizações públicas, ainda vale isso, porque o acionista tesouro está precisando, né, de alguma forma, garantir que não vai ter que transferir recursos para o banco público, vai poder usar dos recursos, como é o caso da própria Caixa,
Então, você precisa gerar resultado. Todos estão correndo atrás do indicador de desempenho, levando-se em conta o valuation. O aprimoramento da capacidade operacional é a segunda prioridade. Nós temos que fazer nossa operação funcionar melhor, com mais qualidade, com menor custo, né, em menor tempo. A inovação, aí vem o terceiro item, que está sendo vinculado desde 2010, que é a tal da transformação digital. A tal da transformação digital, ela foi uma falácia até bem pouco tempo atrás. Tem gente até, inclusive, que não gosta dessa expressão transformação digital. Até porque ela não é só digital, ela é uma transformação da sociedade, ela é uma transformação do modo de viver, da forma pela qual a gente gerencia uma empresa, como a gente gerencia um projeto, como se define estratégia. A transformação digital vai muito além da questão, efetivamente, das 8 grandes tecnologias, né, que surgiram, que é a computação em rede, que é a internet das coisas, que é a plataforma de inteligência artificial, com todas as suas variantes, e por aí vai. Realidade aumentada, realidade virtual. A outra questão que eu coloco em preto aqui, porque nós temos ataques cibernéticos acontecendo de maneira sistemática durante a própria pandemia. Antes disso, a gente tem vários reportes a respeito disso. Vocês devem ter tido algum tipo de problema dessa natureza, com servidores que possam ter sido afetados, você tem simplesmente ou pagar pela extorsão, ou você vai ter que perder muito dado dentro da sua operação. Segurança da informação é algo que a gente não discute. E o compromisso socioambiental, que pelo menos é vinculado de uma maneira oficial dentro dos valores da organização, dentro das suas práticas. Isso se revelou muito relevante quando a gente descobre que durante a crise é que a gente sabe quem realmente vale a pena você lidar, né? Porque é na crise que a gente vê quem é quem. Né? E as grandes organizações tiveram uma preocupação muito grande em desenvolver soluções para as comunidades de entorno, né, para apoiar a folha de pagamento de empresas com dificuldade de geração de receitas, empréstimos que foram vinculados pelo próprio governo, mas que foram colocados numa velocidade muito grande. Eu fui um grande usuário desses. Esse compromisso socioambiental chegou ao ponto de, na Vale, foi na Vale? Não, foi na Vale. Foi feito um desenvolvimento junto a um modelo de inovação aberta, numa lab, de uma solução para transformar um determinado insumo em álcool gel para ajudar o estado onde a unidade estava colocada. Poxa, é muito interessante que você veja as empresas mostrando seu papel dentro de uma crise mundial como a nossa. E aí, se você pegar pesquisas também realmente recentes com relação à transformação digital, você vai encontrar uma outra surpresa. Vou começar. Nessa pesquisa, que é de 2018, da IAI Brasil, 75% dos executivos constatavam que a transformação tinha que acontecer e tal. Mas, na prática, a grande maioria não tinha menor conhecimento a respeito do assunto. Ou se tinha, não saberia como implementar. Né? E isso ainda continua valendo para mim. Porque quando a gente fala de uma Petrobras, a gente não está falando de uma empresa, a gente está falando de um ecossistema, a gente está falando de uma civilização, com diferentes culturas, com diferentes formas de você atuar. Vale a mesma coisa. Então, o grau de conhecimento pode ser alto em alguns pontos, mas não é uma comunidade. Eu dou muito treinamento em transformação digital dentro de empresas para poder falar sobre isso. Mas o que me chamou a atenção foi isso daqui. Ó. Na cultura das empresas não é favorável à inovação. Ou seja, em que grau a empresa promove a cultura favorável à inovação? Percentuais, a massa deveria estar próxima do médio, alto e muito alto. Mas não é bem isso, está de médio para baixo. E um discurso que tem sido muito comum é a ideia da flexibilidade. Então, tem que ter agilidade, tem que ter eficácia, tem que ter flexibilidade. E a gente viu que o nosso legado não tem flexibilidade. E que aquilo que a gente tinha flexibilizado nas web services também não era suficiente. Então, isso foi um baita de um choque que ainda está sendo absorvido. Não considero que o discurso deles vencedor ainda tenha sido atingido. A empresa possui indicadores formais de desempenho ligados a processo de inovação e agilização? Não. Nossos indicadores continuam refletindo
os velhos e bons indicadores do modelo hierárquico convencional, né, daquilo que orientava o negócio no passado. Há investimento em inovação, mas o principal objetivo é de curto prazo, a redução de custos e aumento de produtividade. Ou seja, é custo. E essa é uma discussão que a gente precisa pensar, né, Gênio? Será que nossa organização, pós-pandemia, a gente tem que discutir custos ou tem que discutir geração de valor? Se estiver discutindo geração de valor, tem que ter do método ágil. Caso contrário, a gente vai retroceder. Para pensar, a grande maioria dos gestores, né, que capitaneiam as organizações modernas, tiveram sucesso no paradigma anterior, não no paradigma de projetos, não no paradigma da transformação digital. E considero, inclusive, que esse conhecimento é uma coisa que você vai lá, compra da IBM e saiba funcionar. Aí você vê o algoritmo da BIA, gerando um aumento de performance e satisfação por parte dos usuários. Você vê a Magalu se destacando dentro desse ambiente. Vamos fazer alguma coisa. A grande maioria das inteligências artificiais que a gente anda vendo em WhatsApp por aí é chatbot. É, na verdade, um script burro que não consegue entender o que você está falando. Tá? E estão jogando para a plateia. Eu acho o inimigo do bom. Já estão tendo um quick win e gerando resultado. E tem gente caindo nessa, que não é. Eu já aprendi como burlar todos os chatbots agora. Você bota, quero falar com um atendimento humano. Quero falar com atendimento humano. Os bots reconhecem isso. Então, vamos lá. O que eu consegui definir a respeito do antes da pandemia, né? Em termos de impacto, né? A transformação digital estava acontecendo de baixo para cima. Foi uma afirmativa também recorrente, na medida em que alguns departamentos como TI, de alguma forma, capitaneavam e muitas vezes não tinham a penetração necessária dentro do ambiente de negócio. Já tinha o movimento, desde 2018, a Itaú contratou a AWS. A Amazon Web Services foi contratada para ser o Private Data Center. Pouca gente sabe, a grande player de data centers para o governo americano é a própria AWS. Eles têm hoje um conhecimento de como garantir a gestão da infraestrutura sem que eles possam, né, ser apresentados como alguém que possa estar tendo acesso indevido a dados da FBI, né, da CIA e tal. Outra coisa, webs e apps passaram a ser o nosso portal, nossa forma de se apresentar para o mercado e dentro de um ambiente extremamente competitivo bancário. Então, eu já começava a usar a inteligência artificial para identificar perfil de cliente, para fazer cálculo de spread. Eu testemunhei isso dentro do Itaú, mas em 2017, 2018. Apps como elementos de avaliação, e de uma hora para outra surge um Mambo, né, que é uma infraestrutura de banco que você compra, você aluga por, eu acho que em torno de $100, não, $10 por usuário ano. E você, com o Mercado Livre, toma com o banco. Você pode fazer um net sem a infraestrutura do legado do Bradesco. Então, isso essa pressão pelas fintechs, né, pelas health tech, já é anterior à nossa crise. Então, já havia todo um movimento de inovação aberta e de você se apresentar muito bem dentro desse ambiente digital. Não vamos esquecer disso. Serviços de inteligência artificial já sendo vinculados e colocados a serviço, ou da área técnica, como é o caso da Petrobras, que já usava sistemas para fazer as digital twins, né? E poder prever questões de manutenção, para entender o solo, por exemplo, eles usam muito a questão de inteligência artificial hoje, e descobriram que levavam, sei lá, 4 dias, não é mais do que 4 dias, acho que é 4 semanas, vou lembrar das estatísticas daqui a pouco, para você fazer um processamento que agora leva algumas horas. Mas naquela época não existia essa capacidade de processamento. Então, havia a construção de uma cultura ágil na velocidade que dava no orçamento, da nossa capacidade de entender essa mudança de cultura que isso provoca. E já se colocava a tecnologia como parte da estratégia, mas não de forma tão evidente como a gente vê hoje. E situação de vocês, restrições orçamentárias. Não tem dinheiro para tudo, faça mais com menos, como é que é? Te vira nos 30,
Agora, isso denota uma falta de maturidade gerencial absurda. E isso também ficou detectado, né? Detectável no que eu pesquisei. A grande maioria dos gestores não estava preparado para lidar confiando nos seus funcionários. Eu te dou a tarefa e você vai entregar. Então, muitos gestores tiveram que ser substituídos pelos centralizadores. Aquele centralizador não funciona dentro do ambiente atual. E muito esforço de inovação aberta na frente aqui. Ó. Muito esforço de inovação aberta. Como no meu caso, aquele hackathon que eu venci não era bem para gerar um resultado definitivo, mas é para mostrar para a sociedade que está investindo, né? A gente está buscando encontrar uma coisa melhor e tal. Agora, é interessante que a pandemia ela não é a prova da relevância de TI. A prova disso foi o organograma da Petrobras. Então, você tem um diretor de transformação digital e inovação. Isso não é nome moderno, não. Isso é o nome de 2000, final de 2019. Né? Ou seja, o Nicolas tem hoje embaixo dele a área de pesquisa do CENPES, que inclusive vai virar um lab para startups. Tem todo o legado, tem todos os serviços de TI, segurança de informação e não a transformação digital como um gestor que tem que apresentar de vez em quando alguns resultados, não. Isso é inserido na discussão de todo e qualquer projeto, de qualquer mudança de processo na organização. E também serviços compartilhados viraram também parte dessa transformação digital e inovação. Mas o que me destacou foi isso daqui, que foi, eu captei numa fala, que de uma hora para outra, a Petrobras, que é regulada, estão se cobrando assim, que ela use bem seus recursos e tal, ela escreve isso. Devemos estar cientes em que a companhia mantém procedimentos de controle e descumprimento de princípios de compromisso aqui expresso poderá acarretar a adoção de medidas disciplinares. Está claro, se você fizer alguma coisa errada, nós vamos te ferrar, conforme estabelece as normas internas. Nesse processo, a Petrobras sempre considerará, em sua avaliação, as circunstâncias do caso concreto, o histórico do empregado, a natureza, a gravidade e tal. Isso porque, no dia a dia do exercício das suas atividades profissionais, é possível que ocorram erros de boa-fé. Perdas, falhas, os quais podem servir para o aperfeiçoamento de novos processos e práticas. Onde é que você viu isso escrito? Manifesto ágil. Então, cara, isso aí foi inserido como parte referencial da cultura, o que viabiliza que você realmente tenha inovação interna, que você tenha inovação externa, que você construa isso com impacto baixo, tentando fazer melhor. Isso não era uma coisa clara. Quando você percebe na literatura sobre gerência de integração, aí na prática, gestores viam que se erravam, eles eram considerados párias dentro de um modelo que só buscava sucesso. Agora não, agora você tem, coletivamente, inclusive, a possibilidade de cometer erros, né, e desenvolver coisas que não são exatamente aquilo que o mercado quer, mas é isso, você desenvolve o simples, barato, testa com o mercado e volta. Conceito. Aí vem a pandemia. Dentro da visão da pandemia, a gente tem, primeiro, de uma hora para outra, eu tenho que ter uma plataforma de colaboração. E o pessoal da infraestrutura, acho que o Maurício e o Guilherme tinham envolvidos com isso, se vira. Segunda-feira tem que estar todo mundo online aqui. Não, como é que vai acontecer? Se o cara vai copiar a minha imagem, eu preciso de ferramentas de tracking, contra, pelo preço que for, vamos para onde, de uma hora para outra. Transição rápida para a nuvem. Pô, o Petrobras não podia ter nuvem, tem que colocar na nuvem, pelo menos aquilo que é colaborativo. Então, o jurídico vem no sentido de se preocupar em montar um instrumento que dê à corporação a segurança de que os dados não vão ser usados inadequadamente. Né? Vocês lembram de anos atrás a Petrobras sendo hackeada e os dados da presidente serem, né, vinculados numa desses ambientes de
do Snowden, né, que mostravam os erros e como o investimento estava sendo feito, dados secretos, dados estratégicos e tal. De uma hora para outra, barata voa. Tem que simplesmente fazer com que o nosso ambiente, pelo menos documental, já pudesse ser refletido na forma de aplicativos com bancos de dados ou que os meus e-mails servem como documentos, possam estar acessíveis de maneira bastante ágil. E isso, no meu caso específico, né, eu faço muitos treinamentos, eu posso me valer de ambientes digitais que vão ser compartilhados com a segurança necessária, que só eu tenho acesso limitado e as pessoas têm o acesso pleno àquele determinado conteúdo. Eu divulgo isso dentro do ambiente da empresa. E a expansão acelerada da capacidade de processamento. Por quê? Também, se você precisa fazer uma VPN para desenvolver um processamento de um supercomputador, não dá para levar essa capacidade de processamento lá para longe. Né? E segundo, você não está próximo do computador, você não tem mais aquele paradigma que a gente vivia em fazer uma simulação que levava dias. Então, se eu quero efetivamente usar a inteligência artificial, ficou claro isso, você precisa ter capacidade de processamento. E é isso que a Petrobras coloca de maneira muito clara. Gestão ágil tem que fazer, e é geral, detalhe, e as pessoas remotas. Então, começam a ser usadas soluções como o próprio Planner, soluções como Trello, como Pipefy. Eu nem sei como é que ficou o ambiente do Pipefy nesse ambiente, mas eu tenho que ter ferramentas como Gira que vão cuidar do nosso processo de desenvolvimento, né? Mas em cima de soluções que são soluções emergenciais, muitas vezes. Vocês devem estar, tempo de projeto tenham sido paralisados por conta da pandemia. E agora assumimos o bom é melhor do que o ótimo. Ou seja, não vou gastar anos desenvolvendo a melhor solução para depois entender se aquilo vai ser usado pelos usuários. Isso aí afetou projetos de BI, né, que tinham aquela preocupação em construir uma solução, né, blindada. Não, agora eu posso construir e evoluir os indicadores como exatamente a gente colocava isso no passado, mas isso não era visto com bons olhos. Os próprios gestores se sentiam inseguros em utilizar ferramentas assim. Agora não, você não tem mais relatório, você tem que usar a base de informação que você tem. E o movimento de apoio para a sociedade que eu já comentei. E mais, sem esquecer da questão da segurança da informação que é presente, ou seja, você precisa fazer isso tudo com segurança. E aí, tal qual compliance, a gente percebe a área de segurança da informação gerando uma série de novos requisitos e novos direcionamentos que eram impensáveis antes da pandemia. Mas se não for assim, você não consegue operar. Agora, talvez, depois de um ano e pouco, a gente está conseguindo estabilizar alguns conceitos e, ao mesmo tempo, considerar que realmente algumas coisas que a gente fazia antes eram por demais rigorosas e não faziam sentido. Essa lista para vocês faz sentido, gente? Não sei por que eu estou tão grande aqui. Essa lista para vocês faz sentido? Sim, esse conceito aí, o bom é melhor que o ótimo, eu já vi uma frase de uma palestra, o cara falou, se você não tem vergonha da sua primeira versão do aplicativo, quer dizer que você lançou ele muito tarde. Essa fala é recorrente, e eu particularmente me ferrei num projeto, né? Desenvolvemos uma startup e demoramos muito para entregar no mercado. E aí, enfim, até o próprio ímpeto da equipe, né, de gente muito jovem e tal, não aguenta a parada de um projeto tão longo sem gerar resultado. É por aí. Então, o que eu mais gostei no discurso de todos foi essa divisão do Go Digital e do Be Digital. O Go Digital, na verdade, é a perspectiva que a Petrobras dá, vou voltar aqui, que é a perspectiva que a Petrobras dá para aquilo que você pode contratar no mercado, aquilo que pode passar por um processo de aquisição e você internaliza como tecnologia da empresa. Mas o que muda é o Be Digital. Entendeu aqui? O Be Digital, você desenvolver inovação baseada em tecnologia como parte da descrição do seu cargo. E isso foi realmente feito de maneira geral.
não só está apoiado pela estratégia da empresa, como hoje é demandado pelos gestores. E aí começou a haver também negociações entre os departamentos. Você sabe que a Petrobras sempre teve muita dificuldade de comunicação entre as áreas, né, porque a questão do gerente tinha um poder muito grande. Agora todos se curvaram frente à necessidade de ter que gerar resultados de maneira conjunta. E mais, atender ao compliance, atender à auditoria, e continua aí. Então, a colaboração interdepartamental começou a aumentar. As ferramentas de colaboração vão ajudar muito nesse sentido. E projetos ágeis que envolvam áreas de conhecimento distintas, como exatamente se preconiza desenvolver um time, passaram a ser padrão dentro do ambiente digital. E agora, no pós-pandemia, o que a gente está percebendo? Bom, para começar, o Itaú assumiu que o seu método ágil, né, de gestão de conectores, né, de portar o legado para um ambiente de microserviços, vai ser feito através do DevOps, né, que é um modelo de integração entre a área de desenvolvimento e a área de operação, né, de manutenção, que cuida do versionamento e de suporte para o cliente, muito mais próximo, utilizando basicamente os mesmos métodos que nós utilizamos para fazer o projeto geral, que ainda não existe, cuja a definição ainda não está muito clara, e a gente vai usar plenamente o modelo ágil. Então, tendo uma leitura dessa relação, o DevOps ele tem a integração contínua das áreas, mas é uma preocupação que está muito mais associada, pelo menos no discurso do Itaú, com o legado, coisas cuja lógica já está montada, e eu preciso me preocupar em montar e fazer uma adaptação que seja ágil, que gere resultados e que a ponta e a parte de concepção trabalhem juntas no seu desenvolvimento. O DevOps não é a minha área de conhecimento maior, conheço mais o ágil. E a implantação contínua como um grande ciclo que deve gerar resultados rápidos e um nível de conhecimento muito grande, com feedback dos seus usuários, algo que a gente só vê dentro do modelo ágil, que vai usar o Scrum, que vai usar o Kanban, que vai usar os modelos XP e assim por diante. Então, o que a gente está percebendo agora, né? Todos estão apontando no sentido de desenvolver uma plataforma de tecnologia que seja flexível. A plataforma flexível é um investimento que estava lá. E nenhuma organização está preparada para pegar 40, 30 anos de desenvolvimento, né? Muita gente tem sistemas em COBOL, principalmente no ambiente público, né? E ter capacidade de fazer essa portagem em uma velocidade adequada. Então, a ideia é você erodindo esse modelo e acrescentando. Por exemplo, surge um modelo PIX, você vai partir para um web service, você vai partir para uma solução em paralelo e que vai se conectar com a nossa plataforma legal, de legado, como aquilo que a gente utiliza foi utilizado anteriormente para NFC, para pagamentos através de boletos, se a gente for lembrar lá do KNAB do passado. Microserviços, então, na nuvem. Nuvem é a parte da estratégia de todos. O que, de certa forma, nos leva a questionar, poxa, por que foi tão rigoroso com esse passado, se agora pode? Né? É porque também a evolução das plataformas de nuvem aumentou muito. A capacidade de processamento em rede se desenvolveu, o rastreamento dos dados, né? A sua capacidade de agora viabilizar outras soluções de data análise que não eram muito conhecidos nem tão robustos quanto é hoje. E ainda estamos no início. Data análise está na pré-infância ainda. Big Data ainda é uma realidade. Eu, por exemplo, fiz um plano de saúde, mudei meu plano de saúde e voltei para o antigo plano de saúde que eu tinha trabalhado. O Big Data não me conhece, não. Ele simplesmente, não, graças a Deus, não sabe meus riscos que eu tinha anteriormente para me punir agora no novo contrato. Mas é possível que essa seguradora tivesse esse tipo de desconexão. Então, falta de capacidade de processamento, não tinha data lakes, não tinha nada. Outra coisa, todo mundo está falando sobre que agora TI e negócios vão ser fundidos. A nossa conversa inicial, Maurício, e que vai requerer que, se você quer ser um bom gestor, você tem que entender de TI. E se você é um cara bom de TI, você tem que entender de negócio. E
Enquanto isso, os processos ainda não são bem conhecidos. Tem muitos sistemas escondendo processos. Tem processos que não foram bem mapeados, bem documentados, e ainda está na cabeça de muita gente, e principalmente empresas públicas estão fazendo os planos de demissão voluntária perdendo conhecimento, porque tem gente que está indo embora. Por exemplo, minha esposa trabalha numa organização, da Sovacoel, que tinha um determinado recurso, um ativo, e ninguém sabe onde é que estava, onde é que está o documento, né, a certidão, que dá a posse daquele ativo para esse órgão. E aí entrou em conflito com outro órgão público. Ou seja, como é que você consegue ter isso, mas a inteligência do passado foi embora, dentro dos movimentos existentes dentro da empresa, políticos e tal. Agora a gente vai começar a brincar de LGPD, porque a auditoria está se estabelecendo até o ano que vem, a autoridade reguladora vai se apresentar. Se não, o PROCON já está assumindo isso. Se não, as ações em justiça especial já estão levando em conta ferimento da LGPD. Eu já resolvi um problema usando o LGPD, porque vazaram meus dados de maneira inadequada. Outra coisa, investimento em infraestrutura residencial, ou próximo da tua casa, ou na sua casa. Mas tem que ter VPN, tem que ter qualidade, tem que ter uma iluminação decente, tem que ter microfone. Se eu participar de uma reunião, vocês sabem agora, você deve estar cansado, né, Luz Otávio? Depois de um tempo, você escutando aqui o professor Marcelo falando e tal, começa a cansar. A não ser que eu fique mudando aqui as minhas imagens, estou fazendo os efeitos especiais aqui para ver se você não entra em alfa. Tá? Mas ninguém está fazendo isso. Então, a grande maioria dos nossos encontros digitais tem sido muito desgastante. Então, isso vai ter que mudar. Isso aqui que eu estou usando aqui nessa aula, vocês estão percebendo que eu estou usando uma coisa diferente, né? Eu estou um mês desenvolvendo isso. Tá? Consegui hackear uma ferramenta ótima que sofreu uma atualização chamada OBS. O OBS 2.7 foi lançado hoje. Eu hackeei esses caras. Está funcionando bem legal. Mas, ou seja, vai haver um avanço enorme no que vem a ser home office. Você vê pela própria evolução do Zoom, a própria evolução do Teams, né, que agora o Teams tem sala de reunião privada durante um evento, antigamente não tinha. O Meet tem isso também. A Google não está brincando, não. A Google resolveu entrar para brigar dentro desse mercado, mas o foco dela é cuidar da média e da pequena empresa. E a inovação aberta vai ser potencializada. O crescimento dos labs, o crescimento dos hackathons, dos ambientes de colaboração, dos concursos, com disponibilização de dados. Você dá uma API para que as pessoas tenham acesso a uma base controlada e ali poder desenvolver algoritmos, como aconteceu no modelo do Netflix anos atrás, onde foi feito um modelo de inovação aberta para identificar qual é o melhor algoritmo para selecionar o material, o conteúdo que vai ser apresentado para você. Então, imagine isso sendo colocado para identificar qual é a melhor maneira de fazer uma digital twin do solo onde vai haver uma perfuração. Eu vi esse discurso na Petrobras. Olha, quem sabe no futuro a gente possa buscar novos algoritmos utilizando dados reais, mas que ninguém sabe onde é. A Vale também tem essa preocupação de cuidar de toda a litoteca dela de maneira digital. Isso requer uma capacidade de processamento absurda. A manutenção na Vale utilizando realidade aumentada. Então, você olha para um dispositivo e ele te avisa nos seus óculos que ali tem uma necessidade de manutenção. Quem está fazendo isso muito bem é a GE Selma, aqui em Petrópolis. Mas é uma reunião de uma série de pesquisas, de investigações naquele motor de avião que são juntadas dentro do ambiente virtual. Para poder fazer isso em tempo real, sem flicker, sem delay, você precisa de muita capacidade de processamento. Então, gente, quais são os nossos desafios daqui para frente? Né? O problema vai ser realmente as negociações com as áreas internas. Elas estão voltadas a se abrir para isso, mas tem coisas que elas não vão abrir mão, como, por exemplo, o poder. Poder daqueles access que você estava comentando comigo aqui, Guilherme, isso é poder. Planilha é poder. E para você tirar a planilha de alguém, muitas vezes você vai ter que tirar o fígado dele junto. Outra coisa, você tem que rapidamente ensinar as pessoas a pedirem um projeto. Elas não sabem. Se agora a gente for usar um método ágil,
ficou claro que a maior parte dos esforços mostraram que os POs não têm uma capacidade de definir adequadamente os requisitos daquilo que vai ser desenvolvido. Tá? E, olha, você quer ter um Scrum Master, você precisa de um pensador, porque ele não é para se meter a mão na operação. Ele vai ter que destravar eventos que possam estar atrapalhando o processo. Ele tem que ter uma habilidade política que a gente estudou em gerenciamento de engajamento stakeholder. Ele vai ter que ter uma capacidade de comunicação interpessoal enorme. E não é uma coisa tão simples você encontrar alguém que, feito vocês, se motiva para estar às 8h18 da noite discutindo esse tipo de assunto aqui dentro da FGV. Vocês não são pessoas comuns. O desafio também foi muito colocado. Agora que a gente trouxe o conselho para participar de ambientes digitais, ou seja, eu achatei a empresa trazendo pessoas que não olhavam para a operação preocupados com como é que a gente vai sair no dia a dia, como é que a gente vai funcionar amanhã. Se é assim, a gente vai voltar de novo ao modelo estratificado? Não faz sentido. Então, isso também alimenta um dos motes dessas palestras, que é o modelo ágil, porque ele é contra o modelo de hierarquia convencional. Se a gente pensar, o Scrum Master está na base de um processo de gerenciamento. Onde é que está o GP nessa figura? Talvez o futuro do GP seja esse. Talvez o GP seja aquele que vai cuidar do portfólio, mas os projetos vão ser feitos de maneira ágil, a gente vai trabalhar no modelo mais híbrido. O desafio, que agora é comum a todos, de ter agilidade e flexibilidade, ao mesmo tempo atender o compliance, só que o compliance reage à necessidade de geração de resultado. A gente não abre mão dele, mas a gente tem que encontrar, de maneira criativa, uma nova solução para lidar com essas questões. E outra coisa também, que é bem design thinking, que é reconstruir a empresa a partir do ponto de vista dos seus stakeholders. Essa é a minha área de trabalho. Minha tese foi nisso. Como é que você constitui um modelo ágil para levantar processos? Então, tem um mundo novo para ser trabalhado, porque vai ser a base da governança do futuro. E um dos princípios que a gente utiliza, tanto no design thinking quanto nesse modelo, que inclusive tem na literatura chamado de BPO, Business Process Orientation, é a partir do ponto de vista dos requisitos dos grupos de interesse, não só de agora, mas do futuro da empresa. Então, é um baita do desafio a gente orientar as nossas organizações na visão dos stakeholders. Eu não falo só de cliente final, mas dos stakeholders, porque quando você está trabalhando com a Vale, você não está lidando necessariamente com o cidadão, você está lidando com um parceiro da própria estrutura que cuida do transporte, com um porto na China, onde você vai entregar o minério. Então, essa perspectiva agora tem que levar em conta a construção do Porto de Açúcar, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, tem que levar em conta uma perspectiva mais sistêmica e que está orientada ao cliente. Então, gente, transformação digital, outra fala também frequente, que isso está ecoando pelos corredores. A gente acabou com se a gente vai usar a transformação digital. A pergunta agora é quando. E o quando é para ontem, porque a necessidade de geração de resultados já é uma expectativa da própria sociedade. Conclusão. O que eu poderia dizer a respeito de tudo que eu pesquisei para montar essa nossa conversa, minha experiência e tal? A crise mundial tornou a transformação digital como prioritária na gestão das grandes empresas, e suas possibilidades estão sendo operacionalizadas claramente com o uso do mindset da gestão ágil. Então, nesse sentido, existem evidências que eu estou disponibilizando para vocês agora. Dentro do bate-papo, eu estou colocando para vocês as entrevistas, as lives que eu utilizei como referência para que vocês puderem divulgar isso no WhatsApp de vocês. Ó. São as lives onde você tem o que eu estou colocando aqui de uma maneira explícita por parte daqueles que são os grandes players dessas organizações. Então, isso vai dar para você, enquanto parte de uma outra grande empresa, né, ou média empresa, respaldo para divulgar isso e utilizar tudo isso que eu estou apresentando como parte de um novo movimento que precisa ser conhecido dentro das organizações.